Bom, boa tarde a todos, a todas. Agradeço a presença de todo mundo e agradeço também o Nassar, não, por ter aceitado aqui dar uma palestra no nosso seminário. Nassar fez doutorado lá no IME, não, em São Paulo. Foi aluno do Erivelto, não? Fez pós-doc na Unicamp também, não? E trabalha nessa área de curvas algébricas e corpos finitos, não? Hoje vai falar justamente alguns problemas em curvas algébricas sobre corpos finitos. Com você, Nassar. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Alonso. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra, né, receber um convite de vocês e que bom que é sempre bom ser lembrado por vocês. Infelizmente não estou pessoalmente aí, mas de qualquer forma, muito obrigado. Eu vou falar de alguns, como o Alonso mencionou, eu vou colocar a tela dos slides. Alguém, se não estiver me ouvindo ou alguma coisa der errado, por favor, me avisem, tá? Pronto, aqui, tá. Então, como o Alonso disse, eu vou falar de alguns problemas em curvas algébricas sobre corpos finitos. Esses alguns problemas, de toda sorte, vai ser uma história meio autobiográfica, né? Porque eu vou falar dos problemas que eu estudei, alguns deles, pelo menos, não todos, e eu vou tentar dar um panorama, né? Eu vou começar bem do básico. Eu não sei, como o Alonso disse, que algumas pessoas que estão assistindo são alunos de pós, eu não sei. Eu sei que muitos de vocês, por exemplo, sabem o que é uma curva algébrica. Não sei se todos sabem. Então, eu vou bem do comecinho, bem lá do básico. Claro, bem rapidamente, né? Todas as definições que eu vou dar vão ser módulo alguma coisa, mas de maneira geral, eu vou falar tudo aqui. Então, vamos entender primeiro o que é uma curva algébrica, né? Para quem não sabe. Para quem sabe, tem um pouco de paciência que a gente já chega lá. Então, para a gente, K vai ser um corpo algebricamente fechado e a gente vai considerar um conjunto finito de polinômios homogêneos sobre esse corpo K em n mais uma variáveis. A gente vai considerar I o ideal gerado por esses polinômios homogêneos dentro desse anel. Aqui não tem nenhum prejuízo em tomar um número finito de polinômios, porque esse anel aqui ele é noetheriano, então ele sempre vai ser finitamente gerado. Então, na verdade, você pode pensar que é um ideal qualquer, né? Um ideal de polinômios homogêneos, né? Um conjunto algébrico projetivo vai ser simplesmente um conjunto de pontos no espaço projetivo de dimensão n que são anulados por todos esses polinômios que moram nesse ideal I. Então, você tem lá um conjunto de pontos, né? E esse cara vai ser chamado de conjunto algébrico projetivo. Tá bom. Agora, se a gente... O gama VI, para a gente, vai ser o quociente do anel de polinômios por esse ideal. Tá? Esse cara vai ser chamado de anel coordenado do nosso conjunto algébrico projetivo. Conjunto algébrico projetivo ele vai ser chamado de variedade algébrica projetiva se ele for irredutível, no sentido de que se ele não puder ser escrito como uma união de dois conjuntos algébricos projetivos não vazios. Tá? Acontece que dá para mostrar que um conjunto algébrico projetivo V é irredutível se somente C, o ideal que a gente tomou lá, ele for um ideal primo do anel de polinômios. Nesse caso, como o ideal é primo, esse anel coordenado vai ser um domínio integral, um domínio de integridade, e, portanto, a gente pode considerar o corpo de frações desse cara, que é o K de V. K de V vai ser o corpo de frações do anel coordenado. O corpo K de V vai ser o que a gente chama de corpo de funções algébricas da variedade V. E a gente vai definir a dimensão da variedade V como sendo o grau de transcendência dessa extensão. Essa extensão sempre é uma extensão transcendente, isso dá para demonstrar, como eu disse, todas as definições que eu vou dar aqui, na verdade, são módulo demonstrações, né, e algumas coisas mais.
Mas, essencialmente, isso aqui sempre vai ser uma extensão transcendente e o grau da variedade vai ser o grau de transcendência dessa extensão. E o que a gente vai estudar aqui são curvas algébricas projetivas. O que é uma curva algébrica projetiva? É simplesmente uma variedade algébrica de dimensão 1. Ou seja, é uma variedade algébrica tal que o corpo de funções dela tem grau de transcendência 1 sobre K. Está tendo reforma aqui nos apartamentos de cima, então talvez vocês ouçam umas marretadas aí. Duas curvas algébricas sobre K são ditas birracionalmente equivalentes se os seus corpos de funções são isomorfos sobre K, são K isomorfos. Tá? Pois bem, então tá bom, vamos considerar uma curva definida sobre K. A gente sabe que toda curva admite um modelo não singular, né? Bem, antes disso, né? Toda curva birracionalmente equivalente a x é dito um modelo de x. E dá para mostrar que toda curva admite um modelo plano que possui apenas o que a gente chama de singularidades ordinárias. Eu não vou definir o que é uma singularidade, talvez você já tenha uma intuição disso, quem não sabe, né? Mas, essencialmente, o que a gente tem em mente é o seguinte, né? Toda curva birracionalmente equivalente é uma curva plana que não é tão ruim, digamos assim. Aí, considerando esse modelo plano só com singularidades ordinárias, se esse modelo plano tiver grau D, no caso, como a curva é plana, a gente pode pensar que aquele ideal que a gente definiu lá em cima, pode pensar não, aquele ideal vai ser gerado por um único polinômio. E o grau da curva vai ser exatamente o grau daquele polinômio. Tá? Usando esse modelo, só com singularidades ordinárias, a gente consegue definir o gênero, o que a gente chama de gênero da curva, que é dado por essa fórmula aqui, né, onde MP é a multiplicidade do ponto P na curva. Tá? Tá bom. Agora nós sabemos que é curva algébrica, tá bom? Agora vamos, de fato, falar dos problemas que de alguns problemas sobre curvas algébricas sobre corpos finitos, envolvendo curvas algébricas sobre corpos finitos. Então, pega X, uma curva algébrica, projetiva e redutível, não singular de gênero G, definida sobre um corpo finito Fq, tá? Onde Q é a potência de um primo P. A gente vai chamar de NRX o número de pontos Fq racionais da curva X. O que é um ponto Fq racional Fq na R racional da curva X? Bem, de novo, para quem não sabe, é exatamente isso que você está pensando. São pontos que admitem entradas, todas elas em Fq a R. Um dos problemas interessantes envolvendo curvas algébricas, na verdade, um dos mais importantes envolvendo curvas algébricas sobre corpos finitos, é calcular ou pelo menos estimar esse número NR de pontos FQR racionais. Envolvendo esse problema, o resultado mais importante é a cota de Rassivale, que dá para a gente uma estimativa, uma cota superior para esse número, e essa cota essencialmente depende só da cardinalidade do corpo e do gênero da curva. Tá? Uma coisa que eu não comentei quando eu defini o gênero é que o gênero é o que a gente chama de invariante birracional, ou seja, todo modelo da mesma curva tem o mesmo gênero. Você trocar de modelo, você pegar duas curvas birracionalmente equivalentes, elas vão ter o mesmo gênero. Tá? O que significa que essa cota que está aí, a cota de Rassivale, ela é uma cota intrínseca, né? Ela não depende da geometria da curva. Tá? E essa cota, eventualmente, ela é atingida por algumas curvas, que são curvas que a gente conhece por curvas maximais. E a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Depois que descobriram que curvas algébricas com muitos pontos racionais podem ser usadas para construir códigos de alguma maneira interessantes, que podem ser interessantes, começaram a investigar mais esse tipo de problema, de contagem de pontos em curvas, né? E, portanto, tentar melhorar, não de maneira geral, mas em alguns casos, essa cota de Rassivale. Um exemplo disso é a cota de Serre, né? Que também é intrínseca, só depende do gênero e da cardinalidade do corpo.
Aí lá no fim dos anos 80, Storr e Volok introduziram um método geométrico para estimar o número de pontos racionais de uma curva. Vamos tentar descrever no que consiste esse método agora. Então, pega K, o fecho algébrico de FQ, e o espaço projetivo de dimensão N. Pega lá uma curva, um modelo, você tem lá sua curva X, que é não singular, pega um modelo de grau D dessa curva, dado por um morfismo φ. Tá? Esses F0, F1, etc., até Fn, são elementos do corpo de funções da curva. Então, você consegue dessa maneira, como X é não singular, isso vai ser um morfismo, e você consegue construir um modelo da curva que mora dentro do Pn. Associada a essa curva, existe uma sequência de inteiros, ε0 até εn, que a gente chama de sequência de ordens de C. O que é essa sequência de ordens de C? São todas as possíveis multiplicidades de interseção de hiperplanos com a sua curva num ponto genérico da sua curva. Tá? É exatamente isso que está escrito aqui. A gente diz que o modelo C da curva X ele é clássico quando essa sequência desses épsilons, essas possíveis multiplicidades de interseção, é a sequência clássica, 0, 1, 2, 3 até n. Tá? Caso contrário, a gente diz que esse modelo é não clássico. Agora, imagina que esse modelo C também está definido sobre Fq. Tá? Ou seja, essas funções aqui, que compõem a φ, são funções definidas sobre Fq. Então, no Fq de x, né? No corpo de funções definido sobre Fq. Você consegue escolher minimalmente na ordem lexicográfica uma sequência de n inteiros não negativos, tais que esse determinante 1 é diferente de zero. Vamos tentar, só para efeito de definição, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada de ordem ni a zero da função f0 com relação à variável t. Aqui t é uma variável separante dessa extensão. Tá? Então, essa notação é a derivada de Hasse dessa função, a niésima derivada de Hasse dessa função com relação à variável t. Tá? Dá para mostrar que essa sequência é uma subsequência da sequência de ordens da curva. E a gente diz que o modelo C é Fq Frobenius clássico quando essa sequência é sequência clássica, essa sequência dos Nis é 0, 1, etc., até n-1. Caso contrário, a gente diz que esse modelo é Fq Frobenius não clássico. E para que a gente faz com isso daqui, né? A gente faz o seguinte, para que serve essa sequência de Frobenius? A teoria de Storr-Volok, que introduziu toda essa notação, essa nomenclatura, o resultado principal é esse, né? Uma cota superior para o número de pontos racionais da curva X é dado por essa fórmula. Perceba que essa fórmula, diferente da cota de Hasse-Weil, a cota de Hasse-Weil dependia só do Q e do gênero. Ou seja, como eu tinha dito, é uma cota intrínseca, não depende da geometria da curva. Essa de Storr-Volok, não, ela depende da geometria da curva, ela depende do modelo da curva. Né? Ela depende da dimensão do espaço onde você está mergulhando sua curva, do grau do modelo e da sequência de Frobenius da sua curva. E essa cota, de fato, melhora a cota de Hasse-Weil em diversas situações quando você aplica isso ao modelo adequado da sua curva. Tá bom. Inspirados nessa ideia, a gente resolveu considerar um morfismo também definido sobre Fq, e C, de novo, a imagem desse morfismo, e a gente fixou dois inteiros coprimos, M e U. Tá? Agora, a gente olhou para esse determinante aqui. Eu vou comparar com o do Storr-Volok. Tá? O Storr-Volok, você considerava as suas funções coordenadas lá do seu morfismo, as q-ésimas potências e depois as derivadas de Hasse e calculava o determinante. Aqui a gente está olhando para duas potências distintas, tá? E as derivadas de Hasse. Dá para mostrar que essa função
essa função aqui, existem inteiros para os quais essa função não se anula, ela é diferente de zero. Tá? Não está escrito isso aqui, falha minha. Tá? Onde tem uma variável separante. Essa sequência dos K0 até Kn-2, escolhida minimalmente na ordem lexicográfica, também depende só do modelo C, tá? Assim como a sequência de Frobenius. Tá? Só depende da geometria da curva, só depende do modelo C. A gente vai dizer que esse modelo é QU-QM Frobenius clássico se essa sequência é a sequência clássica. Caso contrário, a gente diz que ele é QU-QM Frobenius não clássico, ou, para encurtar, duplo Frobenius não clássico. Usando essa abordagem, eu e o professor Erivelto, a gente conseguiu estabelecer uma cota, não para a quantidade de pontos FQAR racionais para um R, mas uma cota que envolve a quantidade de pontos racionais de diferentes potências de R, de FQ de diferentes potências de R. Essa cota esquisita aqui, tá? A cota número 4. Tá? E claro, essas constantes que aparecem aqui, a gente estabelece umas cotas inferiores para elas e a gente consegue estimar, melhorar essa estimativa ou não, dependendo do modelo da curva. O fato é que, quando cabe comparação, essa cota melhora a cota de Rassivei, o Serre e a própria cota de Storr-Woloch aplicada ao mesmo modelo ou a mais modelos em diversos cenários, em diversas circunstâncias. Tá? Por exemplo, né, o que eu quero dizer quando cabe comparação? De repente, você quer estimar o número de pontos FQAM racionais. Só que você já conhece ou já tem uma estimativa inferior dos pontos FQ racionais, FQAU racionais e etc. Então, usando essa cota e esse conhecimento prévio da quantidade de pontos racionais em outra extensão de FQ, você consegue dar uma boa estimativa para a quantidade de pontos FQAM racionais. Não sei se eu estou sendo claro, mas essencialmente é isso. É assim que você consegue comparar. Pois bem, e os problemas envolvendo essa abordagem, de maneira geral, são os seguintes: melhorar essas cotas acima, né? Tanto o Storr-Woloch quanto a segunda, do duplo Frobenius, e encontrar modelos adequados de famílias de curva que otimizem as cotas acima. Ou seja, para quais modelos, dependendo da curva, quais modelos dessa curva vão te dar uma cota melhor quando você usa essas abordagens geométricas, tanto a Storr-Woloch quanto a outra. Tá? Tá bom. Agora vamos falar um pouco de curvas com muitos pontos racionais, tá? Claro, muitos pontos racionais, enfim, tem diversos sentidos isso, né? A gente primeiro tem que dizer o que a gente quer dizer, explicar o que a gente quer dizer com muitos pontos racionais. Então, vamos fazer isso de duas maneiras diferentes, em dois contextos diferentes, né? Então, pega uma curva de gênero G e pega lá um polinômio homogêneo redutivo de grau D, tá? Considera a curva C definida por esse polinômio. Isso, considera C a curva dada por esse polinômio e X o modelo não singular dessa curva C. Dá para mostrar que o corpo de funções da sua curva é dado por K de XY, onde XY onde f de XY é igual a zero. E quem que é esse f de XY? É a deshomogeneização com relação a z desse polinômio f que define a curva. Tá bom. Agora, para cada inteiro S, considere esse morfismo aqui. A gente chama isso de morfismo de Veronese. As entradas do morfismo são os monômios de grau no máximo S. Isso vai te dar um morfismo do modelo não singular dessa curva que a gente definiu por esse polinômio, num espaço de dimensão n, onde m é esse cara aqui, tá? Depende do S, né? Depende do S que você escolheu, do que você fixou. Tá? A gente vai chamar esse morfismo de φs. Tá? O grau dele, ou seja, o grau da imagem desse morfismo é SD. Tá? A curva dada pela imagem desse morfismo vai ter grau SD.
Agora, um ponto não singular da nossa curva plana corresponde a um único ponto do modelo não singular dela, né? Dá para verificar que a multiplicidade de interseção da curva plana C com uma curva plana F de grau S no ponto Q corresponde à multiplicidade de interseção desse modelo do morfismo, da imagem do morfismo X com algum hiperplano do espaço projetivo em P. Então, quando a gente pensa na sequência de ordens aplicada a essa situação, ela é obtida com todas as possíveis multiplicidades de interseção da curva C, que é plana, com alguma outra curva plana de grau S, onde esse S está fixado. Agora, o método de Storr-Volock aplicado a esse modelo aqui fornece essa cota para o número de pontos FQ racionais, tá? Onde essa sequência de Ni0 até Ni_m é a sequência de ordens FQ frobenius da nossa curva. Aliás, da nossa curva não, do modelo φ de x, né? Derrubei minha garrafa de água aqui, fiz uma lambança, desculpa aí. Tá. Tá bom. Agora, percebam o seguinte, se essa curva, se esse modelo φSx for frobenius clássico, essa cota que a gente escreveu aqui se lê dessa maneira, tá? A cota obtida é essa aqui, tá? Ou seja, quando essa soma é 0 mais 1 mais 2, mais etc. até i. Percebam o seguinte, essa sequência ser clássica vai fazer com que esse número aqui, esse que está grifado aqui dentro do parênteses, seja o menor possível. Tá? Se a sequência for não clássica, se a curva for não clássica, esse número aí vai ficar maior. E, portanto, a cota vai ser dada por um número maior. Tá? Em contrapartida, se a curva for Frobenius não clássica, ela não tem chance de atingir essa cota aqui. Certo? Dá para mostrar, de fato, que ela não atinge essa cota, se ela for Frobenius não clássica. Com isso em mãos, a gente tem o seguinte. Se eu te der uma curva plana e fixar um S, um sistema de curvas planas de grau S, determinar, caracterizar sob quais condições essa curva que você fixou é Frobenius clássica ou Frobenius não clássica, vai te dar um duplo benefício. Por um lado, com as que são Frobenius clássicas em mãos, você vai ter uma cota interessante para a quantidade de números de pontos racionais. Em contrapartida, com as Frobenius não clássicas em mãos também, sabendo quem são as Frobenius não clássicas, você vai ter curvas que têm potencialmente muitos pontos FQ racionais, tá? Porque são curvas cuja quantidade de pontos excedem essa cota aqui. Em cima disso, os principais problemas são os seguintes, né? Caracterizar Frobenius classicalidade de curvas conhecidas, ou duplo Frobenius classicalidade, ou seja, pensar nessa mesma abordagem, só que usando aquela técnica que você usa duas potências diferentes de Q, né? Então você pega lá famílias de curvas conhecidas e tenta classificar quais são Frobenius não clássicas ou Frobenius clássicas. Tá? E outro problema é construir famílias de curvas que atinjam as cotas geométricas que a gente viu aqui, né? Tanto a de Storr-Volock quanto a outra. Então, nesse contexto, curvas com muitos pontos racionais são curvas cuja quantidade de pontos excede essa cota aqui dada pelos casos clássicos, né? Agora, é claro que quando a gente fala de curvas com muitos pontos, seria um pecado a gente não falar de curvas maximais, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, vai dar esse check aí, né? Então, o que é uma curva maximal? Uma curva maximal é uma curva cuja quantidade de pontos FQ racionais atinge a cota de Raci-Veio. É uma curva definida sobre um corpo finito FQ ao quadrado. Para atingir a cota de Raci-Veio, a cardinalidade do corpo tem que ser um quadrado, porque a cota envolve uma raiz quadrada, né? E as curvas que atingem essa cota são ditas curvas maximais. Tá? A gente sabe, nesse caso, quando a curva maximal, o gênero dela é limitado por esse número. Tá?
o gênero é sempre menor ou igual a esse número, e ele só vai ser igual a esse número se a curva for f que é o quadrado isomorfa, a curva hermitiana, que é essa curva de Fermat aqui de grau Q mais 1 sobre f que é o quadrado. Mais que isso, né? Se a curva x for maximal, então o gênero dela ou é esse aqui, esse G1 aqui, ou é esse G2 aqui, ou é menor ou igual que esse G3. Tá? Todos esses números dependem só do Q, só da cardinalidade do corpo. Tá? E é sabido que, bem, como a gente disse, se o gênero for G1, a curva tem que ser hermitiana, tá? Ou isomorfa hermitiana. Se for G2, também é sabido quais são as curvas que têm esse gênero, tá? E, enfim, caso não esteja nenhuma dessas classes, o gênero vai ser sempre menor ou igual que esse G3 aqui, tá? Então, vejam só, você tem um limitante superior, se a curva é maximal, você tem um limitante superior para o gênero, tá? E você tem uns buracos aí em um G3, né? E o gênero vai ser sempre menor ou igual que esse G3, a menos que seja igual a G1 ou G2. Isso sugere um problema interessante, que é classificar, fixado Q, se você fixar um Q, quais são os possíveis gêneros de curvas maximais sobre f que é o quadrado, tá? Bem, esse é um comentário. Eu vou pular esse comentário, tá? Não vamos precisar disso aqui, tá? Então, em cima do que eu disse, considere o seguinte: esse conjunto m que é o quadrado dos números naturais faz que existe uma curva f que é o quadrado maximal que tenha gênero G. Esse conjunto é conhecido como espectro do gênero de curvas f que é o quadrado maximais. E ele só é conhecido para valores pequenos, ele só é completamente conhecido para valores pequenos de Q, tá? Num artigo do Arnaldo, do Arnaldo Garcia, do Stichtenod e do Xing, foram classificados casos Q igual a 2, 3, 4 e 5, e só recentemente, num artigo comigo, o professor Said e o professor Fernando, a gente conseguiu solucionar o caso Q igual a 7. Tá? E uma curiosidade, o resultado que a gente usou foi esse daqui, né, que se P é diferente de 3, nenhum inteiro dentro desse intervalo pode ser gênero de uma curva f que é o quadrado maximal. Né? E para chegar nesse resultado, a gente usou a teoria de Storr-Wallach, né, curiosamente. Então, isso deixa para a gente os seguintes problemas. Né? Bem, agora eu vou voltar no comentário anterior. Além disso, no caso do espectro de gênero, é sabido o seguinte, que toda curva f que é o quadrado recoberta por uma curva maximal também é maximal. Tá? Acreditou-se por muito tempo que toda curva maximal era recoberta pela hermitiana. Muita gente não admite que acreditava, mas o fato é que acreditou-se por muita gente e por muito tempo que toda curva maximal tinha que ser recoberta pela hermitiana, até porque os únicos exemplos conhecidos eram de curvas recobertas pela hermitiana. Só recentemente, bem, mais ou menos recentemente, né, já tem um tempo, mas nos anos 2000, né, 2008, foi descoberta uma curva, né, pelo Giulietti e pelo Korczmarz, que é maximal e que não é recoberta pela hermitiana. Pois bem, isso deixa a gente com os seguintes problemas, né? Construção de curvas maximais não recobertas nem pela hermitiana nem pela GK, que estão fora desse chapéu, digamos assim, até porque depois que descobriram a GK, essencialmente todas as curvas ou são recobertas pela hermitiana ou pela GK, as maximais conhecidas, né? Ou não se sabe se elas são recobertas ou não. Né? E a determinação do espectro de gêneros de curvas f que é o quadrado maximais para Q maior que 7. Isso também é um problema em aberto, tá? Em geral. Tá bom, agora vou chegar no último tópico, né, do nosso seminário, o último problema, que é o de grupo de automorfismos de curvas. Esse vai ser bem rapidinho, tá? Não vou falar muito sobre isso, mas
pega uma curva algébrica X, definida sobre um corpo K. Um K-automorfismo da curva, para simplificar, é simplesmente um automorfismo entre os corpos do corpo de funções da curva, tá? De K de X e K de X, ou seja, um automorfismo de K de X que deixa fixo cada elemento de K, tá? Ou seja, quando restrito ao corpo de constantes K, é a identidade. E o conjunto de K-automorfismos de uma curva X, com a composição, é um grupo que a gente vai chamar de alt K de X. Tá? Quando K é algebricamente fechado, a gente simplesmente chama de alt X, é o grupo completo de automorfismos da curva X. Tá? Então, fatos que a gente sabe sobre isso, né? Fatos conhecidos. Se o gênero da curva é maior que 1, então o grupo de automorfismos é sempre finito. Se o gênero é 0 ou 1, é sempre infinito. Então, é sabido, né? Os grupos são conhecidos já, por caso gênero igual a 0 e gênero igual a 1. Pega lá um subgrupo de automorfismos e pega o corpo fixo por esse subgrupo aí. Então, essa extensão aqui vai ser sempre uma extensão de Galois, e o grupo de Galois dessa extensão vai ser exatamente o H, né? O grupo H, o subgrupo H que você escolheu. Uma curva C, tal que o corpo de funções dela é esse corpo fixo pelo grupo H, é chamada de curva quociente de x por H. E ela é denotada por x sobre H. Né? Esse tipo de curva a gente diz que é uma curva Galois recoberta pela curva x. Né? Então, uma curva é Galois recoberta se e somente se o corpo de funções dela é o corpo fixo por um automorfismo. Tá? Tá bom. E a gente sabe, como eu disse, que esse grupo é finito. Então, um problema interessante é sempre estimar a quantidade de pontos desse grupo. Né? De pontos não, de automorfismos, né, desse grupo, a ordem desse grupo. E, em cima disso, existe a cota de Hurwitz, que ela dá uma cota superior para o tamanho desse grupo em função do gênero. Né? O tamanho do grupo é menor ou igual a 84G menos 1, com algumas exceções ocorrendo em característica positiva. Tá? E nesses casos excepcionais, o grupo da curva ele pode ser muito maior comparado ao gênero. Por exemplo, ele pode ser da ordem de G a quarta, G a quinta até. Né? G a quinta? Não, G a quarta, perdão. Tá bom. Esse algumas, assim, existem algumas exceções ocorrendo característica positiva, mas do jeito que está colocado aqui, parece que elas são todas conhecidas, e não são, tá? A gente não conhece todas as curvas que excedem essa cota de Hurwitz. Não há uma classificação disso. Tá, tá bom. Então, em cima disso, um problema interessante é o seguinte. Tá? Pega lá uma curva, pega lá um corpo, pode pensar que esse corpo é algebricamente fechado, e pega um grupo finito qualquer. Dá para mostrar que existem infinitas curvas não isomorfas que têm aquele cara como grupo de automorfismo. Isso isso é bem conhecido. Tá? Agora, então, ou seja, um grupo de automorfismos não caracteriza uma curva. Agora, e se você fixar o grupo e mais alguma invariante? Será que você consegue caracterizar a curva? Em alguns casos, sim. E esse é um tipo de problema que eu me interesso muito. Tá? Então, por exemplo, nessa linha a gente tem esse trabalho da curva de Artin-Manford, que é totalmente caracterizada pelo gênero e por um subgrupo de automorfismos. Né? Então, toda curva que tem esse gênero aqui, definido sobre FP, que tem esse gênero, e tem um subgrupo isomorfo, esse aqui, de automorfismos, ela tem que ser birracionalmente equivalente sobre FQ à curva dada por essa equação. E tem outros exemplos por aí afora, de outros autores. É claro que aqui eu só coloquei os que eu participei, né? Por exemplo, tem uma curva minha do Pietro, que são as curvas de Fermat generalizada. Né? Aqui, a gente supõe que o grupo de automorfismos contém um subgrupo isomorfo AZM vezes ZN, tais que os quocientes são curvas racionais, ou seja, possuem gênero zero. Então, a curva tem que ser birracionalmente equivalente a uma dessas duas, tá? Quando K é algebricamente fechado. Tá? Eu não coloquei aqui, mas
supondo que o gênero da curva seja maior que zero. Tá? E, além disso, o grupo de automorfismos dessas curvas aqui estão totalmente determinados. Né? Bem, tem outros exemplos, né, de classificação de curvas, usando um grupo de automorfismos e alguns outros invariantes. Recentemente tem um trabalho meu com a Luciane também, Luciane Cos, que a gente faz isso para corpos de funções ciclotômicos. Tá? Tem outro trabalho meu com o Pietro, também relativamente recente, que é para curvas com automorfismos de ordem prima, para primos grandes, né? E também trabalhos nessa linha de vários outros autores, né? Principalmente o pessoal lá da escola do Juliette, do Korczmarus, mexem muito com esse tipo de problema. Tá? E do Stichler também. Tá? Então, em cima disso, os problemas interessantes são construção de curvas com grupo de automorfismos grandes e a classificação de curvas através do seu grupo de automorfismos e outras invariantes. Tá? Enfim, tem uma série de outros problemas que eu estudo. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de falar também, mas não vai dar tempo, que é dualidade de curvas, que são coisas que eu tenho estudado recentemente, que eu tenho curtido bastante, mas vai ficar para um outro dia. Tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Bom, muito bom, Nassar, não? Esse, não lembrava de muita coisa, não? Obrigado. Bom, gente, alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho. Guilherme. Bom, obrigado, Nazar, pela palestra aí, parabéns, Obrigado. muito legal. Obrigado. Nazar, nesses invariantes, eu acho que deve ter alguma coisa usando o semigrupo de Weierstrass para ver essas curvas. Eu lembro de um trabalho do Fernando com o Said sobre a curva de Rie. Sim, sim. Mas depois eu não vi mais, assim... Não conheço muitos. Se usa mais os automorfismos e tal. Mas isso seria uma coisa interessante também, não? Utilizar Claro. o semigrupo de Weierstrass. Claro. Sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que é assim, isso não só para teoria de curvas, né? Vou falar óbvio, né? Classificar objetos em matemática é um problema, né? É o problema, né? Uhum. Então, todas as ferramentas que você puder usar produzem resultados interessantes, né? Então, quaisquer invariantes que você usar para classificar as curvas, é claro, eu sempre uso grupo em geral e mais alguma coisa, porque o grupo ele te dá a ação do grupo nos pontos da curva te dá muitas ferramentas, né? Muita coisa conhecida, né? Uhum. Nesse sentido, então você tem espaço para trabalhar, digamos assim. Uhum. Por exemplo, eu não sei muita coisa de semigrupos de Weierstrass, né? Não é minha praia. Por enquanto, né? Infelizmente, por enquanto não é minha praia. Quem sabe, né? No Sim. futuro próximo. Mas é claro que também são invariantes interessantes, né? De você trabalhar para classificar. Enfim, né? E assim, outra pergunta. Se você dá algumas características que uma curva tem que ter, por exemplo, ela tem que ter X pontos que satisfazem certas equivalências entre eles, que isso usa muito em semigrupo de Weierstrass. E o gênero seja tal. O gênero que está... a fórmula dele está relacionada com invariantes que estão nessas equivalências aí de pontos. Se pode construir uma curva com essas que satisfazem essas informações, tem tal gênero e tem esses pontos que satisfazem as equivalências. Então eu construo uma curva que satisfaz essas coisas. Só com isso, assim. Ou teria que ter mais informações? A resposta é sim, dá. Um exemplo disso é hermitiana.
A hermitiana é a única curva maximal com aquele gênero. Ou seja, a quantidade de pontos e o gênero já te dá quem é a curva. Já caracteriza a curva completamente. É claro que citar a hermitiana como exemplo é sempre uma covardia, né? Hermitiana é uma curva que é exemplo para tudo, satisfaz tudo, né? Então, mas a resposta é sim, né? Agora, eu não sei em quais outras instâncias você consegue fazer isso. Confesso que não conheço muita coisa também nessa linha. Mas eu chutaria que sim, Guilherme, que dá para, enfim. Porque assim, uma coisa prática seria assim, a gente tem um semigrupo de Weissers que consegue para uma certa curva. Só que a gente não sabe se a gente acha que outras curvas satisfazem isso, mas quais curvas? Esse semigrupo tem esse gênero, e elas devem satisfazer os pontos, certas equivalências. Basta isso, sabe? Sim. Assim, talvez seria interessante construir curvas, outros exemplos, né? Sim. E se pode ter curvas interessantes também, já que essa que tem esse semigrupo que satisfaz essas relações é interessante. Eu acho que em cima dessa sua pergunta, na minha opinião, o problema interessante seria o seguinte: você tem os pontos, você sabe qual é o gênero, você tem os pontos, você tem lá as equivalências lá, né? Dos pontos que eles têm que dos divisores. Satisfazem certas equivalências. A pergunta dá para classificar? Essa é a sua pergunta, né? Se não, será que é verdade que você consegue construir outras ou até infinitas famílias de curvas não isomorfas que têm essa propriedade? Porque se você conseguir construir uma família infinita, a resposta é não. Só que isso já dá gancho para um outro problema. Tá bom, essas propriedades não caracterizam. O que mais eu preciso para caracterizar? Será que se eu fixar outra coisa, aí é o suficiente? Né? Como eu disse nessa linha que eu estava falando, só um grupo de automorfismos não caracteriza curva nenhuma. Né? Só que se você fixar o grupo e o gênero, algumas curvas você consegue caracterizar, nem todas, mas algumas sim. Né? Então você tem que, sei lá, na minha cabeça tentar. Tá bom, coloque hipótese. Consigo, é única. Agora vai tirando, né? Entendi. Será que eu consigo? Não sei. Era uma estratégia que eu adotaria, né? Se eu fosse matemático. Tá certo, obrigado. Imagina. Valeu, Guilherme. Alguém mais gostaria de algum comentário, uma pergunta? Eu tenho uma. O pessoal da Itália, eles trabalham muito com o grupo de automorfismos, não? Para classificar essas curvas, não? Você fala que dado o grupo e o gênero, não? Sim, sim. Ou outras coisas, né? Outras coisas. Mas eles geralmente não exibem o modelo singular, não? Da curva. A equação da curva. Ah, tá. Tem uma dificuldade de decidir por quê? Por que acontece isso daí? Eu não. Você diz achar um modelo plano da curva? Porque eu tenho visto alguns trabalhos deles que eles recebem, não? Tá o grupo morfismo, sim, mas se a gente, por exemplo, nós que trabalhamos às vezes com esse grupo de Weierstrass, a gente gostaria de ter um modelo, a equação da curva, não? E não tem, não, para alguns trabalhos, não há esse modelo, essa equação da curva em alguns trabalhos deles, não? Eu não sei. A maioria dos que eu conheço já são o modelo plano é conhecido, mas de fato alguns não. Eu acho que é porque é difícil. Às vezes é difícil você achar um modelo plano, né? Não é verdade que dado uma curva qualquer é fácil de achar um modelo plano ou até mesmo um modelo plano amigável, digamos assim, né? Que te entrega propriedades da curva, né? E às vezes tem um modelo, tá bom, você acha um modelo plano, né? Mas você, enfim, dar uma equação da curva, do modelo plano da curva, às vezes pode ser um problema difícil, né? Eu acho, não sei, não acho que é um problema em geral não é um problema fácil de resolver. Tá? Eu acho que é por isso que alguns não fazem, né? Eu não sei. Imagina, não? Se não, eles receberiam, não? Eu acho que é vantajoso para o autor exibir um modelo plano, até porque ele quer que...
isso joga atenção para o trabalho, né? Exibir um modelo plano, né? Você ganha citações de pessoas que trabalham com segmento de Weisstra. Muito bom. Valeu. Nazar, só uma curiosidade. Você usa muitos softwares, o Magma? Não. Não uso nada. Não uso. Eu uso só o Magma gratuito para checar exemplo, para ver se o que eu concluí está batendo com alguns exemplos, né? Não sei. Uhum. Mas, principalmente quando com os problemas envolvendo o número de pontos, cotas superiores, né? Para ver se, de fato, a cota que eu consegui está sendo contemplada por alguns exemplos, né? Mas eu não uso muito, não. Mas isso é uma falha minha, né? Eu tenho que usar mais. Acho que são ferramentas que, se forem bem empregadas... o pessoal da Itália que trabalha com combinatória, eles... Magma o dia inteiro, assim, Magma o dia inteiro. O dia inteiro, código Magma. E até chegar numa conclusão e eles fazem o caminho contrário, né? Eu trabalhei muito tempo ali lá em Potenza e eu ficava muito com o Francesco Pavese. E ele ficava no Magma o dia inteiro e ele fazia o caminho contrário. Ele trabalhava um monte de exemplo, ele inferia alguma coisa e depois ele escrevia o caso geral. Baseado nos exemplos dele. Mas aí na UFABC, vocês têm licença? É fácil adquirir ou não? Eu não sei se é fácil, Cícero, não sei. Eu acho que depende da demanda, né? Eu acho que se só eu usar, eu não sei se isso justifica, né? Então, não sei, eu nunca perguntei, na verdade, né? É que também, para ir atrás disso, eu preciso estar de fato empenhado em usar essa ferramenta, né? Senão, não adianta nada eu pedir e largar ela lá, não usar. Uhum. Pô, mas aí... Eu não sei quanto está agora, mas talvez você podia até usar a bolsa da FAPESP, não sei. Talvez, pode ser. Mas vocês usam muito aí? Eu comprei uma vez uma licença, 4, acho que 5, né? Não, talvez até 6, né? Vocês lembram? Nós demos até para a Adriana. Lembro. Depois, quando eu renovei, já estava mais caro. Aí eu renovei 4. Uhum. Aí depois nós ficamos sem, porque começou a ficar muito caro. Agora o Vitor tem usado o Sage. O Sage tem uma parte de Magma, né? O Sage tem uma parte de Magma. E o pessoal... eu conheço muita gente nos Estados Unidos que usa uma Macaulay 2, que é mais para álgebra comutativa, mas tudo bem, dá para fazer também. Né? É que o Magma, dos que eu conheço, é o que conversa melhor com essa linguagem de geometria algébrica, de fato, né? Uhum. Então, supondo que o que a gente faz é geometria algébrica, dá para... Não, realmente. Talvez o Singular chegue perto, mas eu acho que o Magma é o mais, digamos assim, que faz o que a gente esperaria, né? Dá para usar a linguagem... Acho que se você usar um software que só fala a linguagem de álgebra comutativa, você tem que fazer toda aquela tradução dos problemas para problema de álgebra comutativa. Ao passo que no Magma você joga lá, grupo de automorfismo da curva, ele vai lá e dá a ordem do grupo. Não, e tem espaço projetivo, curvas projetivas, ponto no espaço projetivo. Exatamente. Então... Mas não, eu não tenho usado muito, não. Não usa. Tá bom. Alguém, outro comentário? Não? Bom, vamos agradecer o Nassar mais uma vez. Obrigado, pessoal. Poxa, obrigadão. Valeu, qualquer coisa aí.